investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele perdeu o pai quando tinha só 16 anos e precisou se tornar um vendedor raiz para ajudar a sustentar a casa. Morava na periferia de São Paulo e decidiu reativar uma antiga empresa de recarga de extintores de incêndio criada pelo pai. Para reforçar a renda, vendia também porta a porta produtos de higiene e limpeza. E assim começou a empreender no varejo. Criou 2 trading companies para atuar com o comércio exterior e desenvolver produtos para marcas brasileiras em Hong Kong e nos Estados Unidos. Decidiu vender uma delas para levantar, junto com um sócio, uma empresa de full commerce que hoje está entre as maiores do mercado de comércio eletrônico no Brasil. Nosso entrevistado desta semana é Ricardo Onofre, CEO da Social Digital Commerce, uma plataforma full service que faz todo o outsourcing de lojas virtuais, da gestão e meios de pagamento até a logística e o marketing. Com previsão de crescer pelo menos 150% este ano, Ricardo não poupa otimismo sobre o futuro. Temos muita oportunidade ainda no e-commerce, me disse. Confira agora os principais trechos da entrevista. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Eu queria começar falando aí do teu início de carreira, da tua formação. Você se formou em administração, né? Mas antes mesmo de ingressar na faculdade, já começou a trabalhar no mercado de vendas com apenas 17 anos. Na verdade, eu tive eu tive uma perda, né? Meu pai faleceu com 44 anos. Eu tinha 16 para 17 anos. E nós somos em 4 irmãos, e naquele momento eu sempre tive um tino assim, mais comercial. Meu pai também era comercial, uma desenvoltura para essa área, e eu comecei a me desenvolver atrás de vender alguns produtos para poder literalmente sustentar a casa, né? Então, ajudar na renda familiar. Naquele processo lá, quando a gente perdeu meu pai, até minha mãe não trabalhava, eu tinha uma irmã mais velha também que não estava trabalhando, então foi um momento difícil, mas foi um momento também interessante de aprendizado, né, de buscar as alternativas de venda, e foi aí que eu comecei ali, de uma certa forma, a empreender, né. Que tipo de produtos vocês vendiam? Você vendia porta a porta? Como é que Na verdade, eu morava no bairro de periferia, né, que é próximo de Itaquera, na época, e meu pai tinha tido há muitos anos atrás, uma empresa de extintor de incêndio que estava inativa, e eu peguei esses dados na época dessa empresa e fui conversar com uma indústria, né, onde fazia recargas de extintores de incêndio, e eu pedi para um amigo do meu pai, né, que me arrumasse um carro. Ele me deu, na época, me emprestou um carro para que eu pudesse trabalhar com isso, e eu comecei naquele momento a oferecer recargas de extintor de incêndio de semana, de segunda a sexta-feira, né? Que você tem aqueles vencimentos, e aí eu muito jovem, parava nessas empresas e vendendo as recargas de extintor de incêndio. A fábrica que fazia, eu retirava os extintores, levava para a fábrica fazia essa recarga, e eles me deram, na época, acho que por eu ser muito jovem, o cara me achou ousado, me deu crédito, e eu não tinha dinheiro nem para poder pagar as recargas à vista, né? Então, foi aí que eu comecei a fazer, e nos finais de semana a gente tinha uma empresa que era próxima à minha rua, que vendia produtos de higiene, de limpeza, de vassoura, produtos de limpeza, toda essa área, né? O cara era muito forte nessa área. E a gente fazia vendas de final de semana. Então, a gente saía fazendo venda de porta a porta, também no sábado, para poder ganhar um dinheirinho a mais ali, para poder compor a renda. Então, foi assim que eu comecei essa minha carreira de empreendedor ali com 16 para 17 anos, né? Foi um início bem desafiador, né? Lamentavelmente, perder seu pai tão jovem, e aí você teve que se jogar na vida, e acabou começando como um vendedor raiz, né? Um vendedor porta a porta, né? E hoje comanda uma grande empresa de e-commerce. O que veio depois disso, antes de chegar na Social Digital Commerce? Você desenvolveu uma carreira na área de Sim. vendas e administrativa. Conta um pouco mais para a gente, até chegar na Depois eu Social tive Digital Commerce, o que você fez.
Depois eu tive uma oportunidade, fui trabalhar na área comercial em vendas de televendas, na verdade, trabalhava por vendas por telefone numa empresa de informática, e ali eu me desenvolvi bastante, fiquei um bom tempo, e ajudei a desenvolver uma marca própria dessa empresa, que era, a gente começou a fazer viagens para o exterior, para poder desenvolver produtos para essa marca, cartuchos de tinta, toner, papéis para impressora. Esse foi um caminho bem interessante, que eu trabalhei lá com televendas um período, vendendo em alguns setores, depois comecei a fazer desenvolvimento de produto, e isso foi muito bom para a minha carreira, para eu aprender, né, como desenvolver um produto, entender como funciona o comércio internacional, e aí envolvia também algumas questões de comércio exterior, importação. Então, isso me deu um know-how bastante interessante, benefício fiscal, como estruturar a operação pela melhor. Aqui no Brasil sempre foi, né, importante essas questões dos benefícios fiscais para que você ficasse competitivo para importar algum produto. Depois desse processo, eu saí e fui trabalhar no mercado financeiro, na Bovespa, eu trabalhei na BMF, na verdade, e depois fui para a mesa de operações da Bovespa, de um banco, fiquei por um período. E depois que eu saí, saindo do banco, eu comecei a empreender, fazendo distribuição de produto, importação de produto, e também eu criei uma trade company, onde eu desenvolvia produtos para terceiros, né, que ficava em Hong Kong, Estados Unidos, e a gente tinha uma trade company também aqui em Santa Catarina com benefício fiscal. Então, esse know-how que eu tive de vendas, esse processo de desenvolvimento de produtos, né, lá fora, como montar uma marca, um brand, importar, a parte fiscal, me deu esse know-how também de importação. Eu acabei focando bastante em trade company, onde eu criei, sem dúvida, uma experiência muito grande de importação de produtos e desenvolvimento de produtos internacionais para várias marcas aqui no Brasil. Então, eu cresci bastante dentro dessa área, né, como importador nessa área. Você desenvolvia os produtos lá fora, na China, em Hong Kong e nos Estados Unidos, para marcas brasileiras, é isso? Você visitava lá, ia lá, encontrava fornecedores, encontrava... Exatamente. Um exemplo, uma marca de... Desculpa, Luiz, uma marca de lâmpada, eu ajudava no brand, estruturava isso, visitava as fábricas, buscava financiamento lá fora para os clientes, né, para buscar financiamento para os clientes, importava esse produto, colocava aqui um door-to-door e entregava para o cliente o produto pronto, acabado, já na embalagem dele, no logo dele, com as homologações de metro, né, de acordo com o produto, o órgão que exigia, entregava isso de ponta a ponta, é o que eu me desenvolvi bastante fazendo por muitos anos, para muitas marcas e marcas que estão no mercado até hoje. Depois desse processo, começaram a surgir algumas operações para mim de fazer operações de B2B. A partir daí, alguns clientes, né, isso já passaram muitos anos, né, nesse processo, eu falei de forma bem sintetizada ali pelo tempo, mas a gente começou a ter uma demanda de alguns clientes que pediam para que a gente fizesse também o e-commerce. Como que vocês poderiam me ajudar em fazer um door-to-door, trazer o produto lá de fora, essa motocicleta, e vender diretamente para o consumidor, né? Porque até então eu estava vendendo isso para o revendedor, para o distribuidor, né? Tinha mais uma empresa na cadeia aqui no meio. Foi aí que a gente começou a entrar no mercado de full commerce, né? Foi aí há 7 anos atrás que a gente viu uma oportunidade, porque a gente já era uma empresa muito experiente com logística e conhecíamos bastante de tributos, né? Essa parte fiscal é muito importante no e-commerce. Esse sempre foi um diferencial da Social, que a gente adquiriu esse conhecimento com o Trade Company. Há 5 anos atrás, por 2 anos ainda eu mantive as 2 empresas, eu vendi a Trade Company, né, para os sócios que nós tínhamos lá, era uma trade já muito grande, a gente já estava faturando em torno de 2 bilhões de faturamento na trade, eu era o CEO da trade, eu vendi a nossa parte e investimos na Social como uma empresa de full commerce, né? Foi aí daí que a gente focou, entrou um sócio comigo, que é o Diogo Olher, que me ajudou a desbravar esse mercado, e a gente cresceu bastante, começou a ter as oportunidades que a gente está tendo hoje, e essa consolidação de se tornar hoje o melhor full commerce que tem aqui no Brasil. Essa empresa, só para registrar, era a Door Trading, né? E aí você vendeu a Door Trading para criar a Social Digital Commerce, que é uma empresa de full commerce. Qual que é o modelo de negócios da Social Digital Commerce? Que serviços que você oferece? Quais as áreas de atuação?
Que país você está presente? Fala um pouco mais da Social Digital Commerce para a gente. Na verdade, nós tínhamos assim, lá fora, nós tínhamos a Door Trade, e aqui no Brasil, nós tínhamos a Conecta Trade. A Door Trade, que fica em Hong Kong e Estados Unidos, ainda elas continuam comigo. Essas duas empresas eu não vendi, mas elas estão mais inativas. Eu faço só alguns processos de cross-border lá fora para poucos clientes, que é uma coisa que a gente tem bastante conhecimento e a gente faz para algumas contas para a Europa, né? A Conecta Trade, que a gente vendeu há 5 anos atrás, que era uma trade company aqui de Santa Catarina, que tinha benefícios fiscais. Então, essa empresa a gente vendeu, se capitalizou, colocou esse dinheiro na Social para que a gente pudesse começar a fazer o trabalho de full commerce aqui no Brasil. Bom, conta para a gente sobre a Social Digital Commerce. Agora eu vou explicar um pouquinho da Social. A gente oferece isso. E é uma empresa hoje sua e do seu sócio? Vocês têm outros sócios? Vocês têm investidores? É totalmente bootstrapping, com capital próprio? Eu já explico até o cap table para vocês conquistar agora. Por favor. A Social, na verdade, montou só eu e meu sócio, né, que é o Diogo Olher. Nós detínhamos 100% da empresa. A gente veio começando a prestar esse serviço para full commerce e voltando muito focado no middle market, que a gente entendeu que não era um mercado que estava sendo muito trabalhado. A gente focou muito o cliente middle, a indústria, a gente começou a olhar para esse canal, onde tinha menos concorrência, e a gente foi se solidificando, principalmente nos 3 primeiros anos. Aí depois veio a pandemia, sem dúvida houve um boom, né, de procura de digitalização das empresas, e há 2 anos atrás, 2 anos e 2 meses, nós tivemos um investidor, uma family company, que entrou na Social, que nessa capitalização nos ajudou bastante. A gente já estava grande, né, com o capital próprio que a gente tinha colocado. Nós já éramos uma empresa, já não era mais uma startup, e a gente já estava num patamar bem interessante. A gente já estava como o 3º maior do Brasil, hoje, de full commerce, quando entrou esse sócio, e, sem dúvida, nos deu ainda mais solidez para que a gente continuasse nesse processo de crescimento, né? Então, a Social, ela veio se consolidando, oferecendo 4 hubs de serviço, né? Nós temos o Digital Management, que é um hub onde a gente oferece a gestão do e-commerce completo do cliente, meio de pagamento, cuidamos da logística, cuidamos de todas as questões que envolvem o e-commerce diretamente. Temos uma agência de marketing intelligence que é voltada para dados, onde ela dá todo o suporte de ads, campanha, para que a gente possa trazer o tráfego para a flagship desse cliente. E também temos, através dessa linha de digital, toda a conexão com os marketplaces, né? Então, de acordo com a marca e o que faz fit com a marca, a gente sobe esses marketplaces todos, que nós estamos conectados em todos os marketplaces que tem aqui no Brasil. Nós oferecemos essa gestão, tanto da flagship como do marketplace. Temos um outro hub, que é o hub internacional, que muitas marcas começaram a pedir. A gente tem bastante know-how de levar empresas para fora. A gente começou a levar para os Estados Unidos, que a gente tem uma operação, para a Europa, onde a gente já tem hoje escritório com estrutura funcionando super bem, em Lisboa, atendendo o mercado da Europa, fazendo cross-border, onde eu exporto os produtos, armazeno e faço full commerce, subindo tanto na flagship do cliente na Europa, como subindo também nos marketplaces locais. E um outro canal bem interessante que a gente desenvolveu é o de retail, né? Que nós montamos pop-up stores, lojas físicas, com experiências digitais, podendo entender as necessidades dos clientes. Então, uma marca que quer fazer um lançamento de um produto ou fazer uma experiência diferente, a gente pode abrir 10 pop-up stores em shopping centers simultaneamente, criando toda uma análise de como foi a performance da venda, fazendo pesquisa, ou entregando um brinde e divulgando aquele produto nos pontos de venda e colhendo depois as informações digitais para que a gente possa subir isso nas plataformas de venda. Então, a Social hoje ela tem esse ecossistema muito bem estruturado, oferecendo essas soluções para os clientes de forma modular, aonde a gente veio se consolidando. A Social hoje tem grandes contas como Lego, Philips, Canon, que já sai um pouco do middle market. A gente começou a ser muito procurado por grandes operações, Coty, entre outras, que a gente tem aqui internamente, que a gente vem operando, e se consolidou hoje como a 2ª empresa do mercado brasileiro de e-commerce, né? Ou de full commerce. Mas eu acho que o grande diferencial que a gente tem é que a gente tem um conhecimento muito, muito sólido em logística, né? E nesse last mile de fazer a entrega, podendo orientar o cliente qual o melhor formato fiscal, né? A Social hoje tem
armazéns logísticos espalhados pelo Brasil, em Santa Catarina, temos operações em Extrema, Itapevi, da Moca, em São Paulo, onde a gente faz entregas em 2 horas, ou retira no iFood. Nós temos um projeto também que subimos algumas lojas no iFood e no Rappi, entregando o produto a partir da Moca, em São Paulo, capital, onde a gente entrega isso rapidamente através do iFood. Então, a gente criou, né, uma estrutura de soluções um pouco mais ampla do que tem o mercado, diversificando um pouco esse portfólio de full commerce que já vinha sendo atuando aqui no Brasil, no mercado brasileiro. Bom, no final do dia, vocês fazem todo o outsourcing, né, do e-commerce, né? Quer dizer, entrego a minha operação de comércio eletrônico para social digital commerce e vocês cuidam de ponta a ponta, full commerce, como você explicou. Exatamente. E até o ponto final, né, que a gente que atende no Digital Magic, até o que last mile. É entregar o produto para o consumidor final, e se tiver uma logística reversa, ou um atraso de entrega, ou algum problema específico, eu tenho uma área de CX, de saque, que faz todo o atendimento personalizado para poder sanar esse problema junto aos clientes. A pandemia, sem dúvida, foi um impulsionador do e-commerce mundialmente, e vocês, enfim, também acabaram sendo positivamente impactados por essa rápida digitalização do varejo, né? Qual foi o crescimento no ano passado? Qual que é a expectativa de crescimento para esse ano? Qual que é o cenário da companhia nesse momento? A Social, ela, nos últimos 5 anos, ela teve, sem dúvida, um crescimento que talvez a gente não consegue nem falar em percentual, porque a base não era tão forte, né? Então, sem dúvida, foi um crescimento muito grande. No ano passado, a gente teve um crescimento de em torno de 120%, 130%. E esse ano aqui, a gente já está com estimativa, só no primeiro trimestre, a gente cresceu quase 300%. A gente deve estar triplicando o tamanho esse ano. Não sei se a gente consegue manter esse ritmo até o final do ano, mas no mínimo a gente tem hoje já alocado um crescimento de 170%, 150%. A gente deve crescer já nesse ano fiscal de 2024. É muito interessante a tua história, porque você teve a oportunidade de começar ali como um vendedor raiz, um vendedor porta a porta, retomando o negócio do teu pai, e depois você acabou trabalhando com varejo físico, com comércio exterior, né, com importação, exportação, e tudo isso veio se somando e se consolidando hoje no modelo de negócios da Social Digital Commerce. Então, você acompanha a evolução do varejo digital há muitos anos, né? Tanto aqui quanto lá fora. Qual que é a sua percepção sobre o mercado brasileiro de e-commerce? Você acredita que a gente já está no mesmo patamar de outros grandes mercados internacionais? Ou o que falta para a gente evoluir e atingir esse mesmo patamar? Qual que é a tua análise? Assim, a pandemia, né, ela solidificou e ensinou as pessoas a comprarem no e-commerce. Sem dúvida, isso ajudou bastante a tirar o medo, né, de colocar o cartão de crédito e de que essa entrega não ia ser feita, principalmente em algumas faixas etárias. Isso era muito, muito claro. Então, a gente quebrou essa onda e isso foi muito importante para nós. Eu acredito que a gente chegou numa solidificação, sem dúvida, da venda digital, mas comparado a outros países, como a China, Estados Unidos, que são grandes compradores de e-commerce, o Brasil ainda tem muito que crescer, né? Então, o Brasil ainda é pouco digitalizado, a gente tem muita oportunidade de crescimento. Eu diria que a gente está 3, 4, 5 vezes abaixo do que esses países ainda em compras de e-commerce. Mas eu acredito que o varejo ele vem tendo um reposicionamento, né, na tratativa junto ao consumidor final. Eu acho que a gente vem voltando, né? Houve o hype lá atrás da NFT, naquele momento, depois no ano passado, nos eventos de varejo, todo mundo começou a voltar para as bases, né, no back to basics, que era voltar para fazer o simples. E esse ano a gente vem com um posicionamento voltado para IA, onde a gente vai se solidificar com IA, melhorando muito a performance, não necessariamente diminuindo o número de pessoas contratadas, mas eu acredito realocando elas em áreas distintas, mas melhorando a performance e melhorando a forma da gente trabalhar. A gente se preocupa bastante com isso, tanto que a gente começou a fazer um trabalho muito forte com o retail. A gente tem um trabalho agora sendo iniciado com vendas diretas, que é literalmente voltar, né, para as raízes, né, lá atrás daquela venda que eu ia lá no porta a porta. A gente acredita que vai ter uma mescla sempre
e agora um pouco mais forte nessa venda direta, buscando outros canais de venda. Então, eu acho que a gente tem que ter canais alternativos, mas canais alternativos mais digitalizados, né? Não é aquela venda direta que vinha na planchetinha, que a pessoa anotava. Então, acho que você tem como criar plataformas, APIs, programas de filiado, que hoje tem bastante, vem crescendo bastante no mercado brasileiro, onde a gente vai ter outras alternativas de vendas digitais. Você vender em B2E, D2C, então tem outros canais que não é só o B2C, né? A gente vendendo diretamente para o consumidor. Então, eu acho que esse reposicionamento já vem acontecendo e deve acontecer cada vez mais, e a gente dando alternativas de venda para que a gente solidifique esse mercado digital. Eu acho que a gente tem muito caminho pela frente, muita oportunidade ainda para poder conquistar espaço, mas o conselho que eu dou para quem trabalha com e-commerce é que busque canais alternativos que não sejam somente os convencionais, né? De um serviço diferente, uma entrega rápida, que é óbvio que todo mundo quer receber o produto rápido, mas principalmente a gente está mais perto desse consumidor, entendendo as necessidades dele, entendendo como eles pensam, para que a gente possa trazer produtos e uma forma que eles queiram comprar. Não esperar que eles entrem somente na nossa loja. Então, tem formas e formas de você trazer esse cliente para a venda digital, que é um trabalho que a Social tem algumas ferramentas que a gente vem adotando, como eu falei, através do retail, e a gente deve lançar também agora um outro hub voltado para vendas diretas e outros canais alternativos de venda. Bom, quando a gente olha para o e-commerce no Brasil, a gente ainda percebe uma dominância, uma predominância dos grandes marketplaces, dos aplicativos de last mile, Rappi, iFood, e você já falou aí um pouco de omnichannel, de algumas tendências, e o Brasil ele é muito, o varejo ele é muito distribuído, né? Ele é muito heterogêneo, ele tem muitas lojas regionais, varejistas regionais, e a gente vê hoje agora algumas marcas até, inclusive, começando a criar suas próprias lojas. Você acha que a gente vai começar a ver uma tendência das marcas e desses varejos mais regionais e do pequeno e médio varejo, talvez do long tail também entrando com suas operações próprias? O que você enxerga aí como evolução nos próximos anos, dado que hoje a grande dominância, a concentração hoje do varejo, do e-commerce, ainda está muito nos marketplaces e nos grandes varejistas, né? Eu acho assim que não é eu percebo que houve uma mudança, né, na forma de captação dos compradores, né, através dos leads que a gente busca hoje através da Meta, do Google, né, os parâmetros de busca eles foram alterados, isso influenciou bastante nos resultados das flagships, e houve um movimento muito forte dos marketplaces deles fazerem ads dentro dessas estruturas. Então, como eles têm um poder de ter o algoritmo na mão e fazer uma conversão muito rápida, você imagina o CFO de uma grande companhia, ele investe lá R$1 milhão em ads no Mercado Livre e ele coloca R$1 milhão em ads no Google. Quando ele faz uma comparação direta olhando para resultado, o Mercado Livre ele é 3, 4 vezes melhor em performance. Então, esse cara olha o dado frio e ele fala, olha, não investe mais em ads na Meta, vamos investir somente no Mercado Livre, porque a gente consegue ter um retorno imediato dessas vendas, apesar lá de ter um custo de aquisição desse tráfego. Então, eu acho que isso vem se consolidando cada vez mais dentro dos marketplaces, né? Esse ads está sendo feito dentro dos marketplaces, os investimentos foram muito canalizados para os marketplaces e vão trazendo e vão tornando essas empresas cada vez mais poderosas, né? Então, eu vejo que esse movimento ele se solidifica. O que a gente vem trabalhando aqui, sem dúvida, é para que os clientes tenham suas flagships, né? Que eles consigam fazer investimento e com experiências digitais e experiências físicas, né? Para a gente possa consolidar. Lógico, quando a marca é top of mind ou ela não tem o produto no marketplace, automaticamente o cliente vem para a flagship. Eu tenho um cliente como a Canon, por exemplo, que se você vai comprar uma câmera digital, uma impressora, tem que comprar da loja da Canon, porque a gente não disponibiliza esse produto em outros canais. Então, sem dúvida, a flagship vende super bem e dá certo, mas é porque é uma marca consolidada. Talvez o pequeno varejo, o varejo físico, ele ainda vai ter uma certa dificuldade de ter relevância, porque os custos de uma operação de e-commerce são altas, né? Então, ele ainda precisa buscar esse marketplace para ele conseguir ter um pouco de sucesso. Então, ainda eu acredito que há uma consolidação cada vez maior dos marketplaces no Brasil, e nós, como Full Commerce, que assessorando, sendo especialistas digitais, a gente pode contribuir
para que a gente solidifique o flagship desses clientes, que ajude esses clientes na omnicanalidade, para dar outras opções de venda que não seja somente o marketplace, porque você vai ficando sempre cada vez mais refém de um único canal de vendas, que é o maior canal hoje de vendas no Brasil, que deve representar 70%, 80% de tudo que é vendido no e-commerce brasileiro. Quais que são os grandes desafios para a implementação de uma loja virtual do e-commerce no Brasil? A logística ainda é um grande desafio, a parte tributária, como que a Social Digital Commerce realmente me ajuda a vencer esses desafios e colocar minha operação online? Dado que é um país com dimensões continentais, né, com políticas tributárias distintas de estado para estado, enfim. Quais são esses grandes desafios e como é que vocês atacam essas dores? Você sabe que a gente começa pela plataforma, né? A gente sabe que tem plataformas de e-commerce que vendem muito que o e-commerce ele é democrático e tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu não acho que ele é tão democrático assim. Muitas vezes você começa com uma plataforma que tem um poder de performance um pouco menor, você tem que fazer investimento, aí você tem um custo de plataforma, que no início, se você tem uma plataforma com menos funcionalidades, assim, você consegue ter um custo menor e você viabiliza ter aquele e-commerce com essa plataforma. Mas nem sempre as campanhas que você está fazendo, elas vão ter uma performance de conseguir converter esse cliente no checkout, porque a plataforma às vezes não está tão adequada na experiência ao cliente. Quando esse cliente também vai discutir e negociar meio de pagamento, ele vai negociar um frete, os custos ficam muito altos, porque ele ainda não tem venda ou ele tem uma venda pequena. Então, ele também não tem competitividade. Quando ele vai negociar junto aos marketplaces, ele também não tem um poder de negociação junto aos marketplaces. Então, por isso que eu digo que não é tão democrático. A Social empresas como a Social, entram para solucionar exatamente esse problema. A gente está escalado, eu negocio bem a plataforma, vou indicar uma plataforma melhor para o cliente, que tem um poder de performance maior para quando for ser feito os investimentos na nossa agência de inteligência, avaliando os dados para poder trazer uma boa performance e um bom resultado. O dinheiro tenha uma boa conversão na experiência de UX, na experiência digital que o cliente vai ter dentro dessa flagship, isso é importantíssimo. Eu vou ter uma boa negociação no meio de pagamento, eu tenho uma boa negociação junto com a plataforma também, até porque, como eu escalo muito, eu faço negociação por todas as contas, e eu negocio muitas vezes 1/3 do valor do frete de um cara que fatura 200, 300 mil reais, eu tenho um frete muito melhor, porque minha demanda é de negociar 4, 5 milhões de fretes anuais. Então, isso me dá um poder de compra e a especialidade de ser um vendedor digital. Então, eu tenho um time que respira digitalmente. Então, eu tenho um time dentro da Social que respira somente o marketplace, eu tenho um outro time que cuida somente da flagship. Então, isso faz com que a gente se torne um especialista digital, podendo auxiliar, seja a sua marca ou de qualquer outro cliente que estiver vendo a gente, para que ele possa ter uma boa performance e um bom resultado. Então, muitas vezes, uma grande indústria que está entrando no e-commerce agora, ela tem uma dificuldade internamente de vender o produto pulverizado na logística e ter uma entrega rápida, no máximo em 24 horas, ou entrega same-day, porque ela tem outros processos de B2B que tem outro tipo de necessidade interna. A cultura da empresa não está voltada para essa necessidade e entregar os SLAs, por exemplo, que o marketplace exige, que eu tenho que entregar até 1h da tarde um produto. Isso faz com que o cliente possa perder performance na loja, ele diminua a nota se ele não faça as entregas rápidas. Então, essas adequações, muitas vezes, dentro de uma empresa, dentro de casa, é mais difícil fazer. Então, a Social hoje tem um motor, né, que funciona em todas as áreas, podendo entregar essa solução de ponta a ponta para os clientes. Então, é por isso que é importante contratar uma empresa como a nossa, principalmente no início, porque ele começa já muito forte dentro das plataformas, do meio de pagamento. Ele tem um especialista digital sabendo qual produto que vai vender mais, qual é o melhor momento de anunciar, de que forma que a gente vai fazer o ads, e toda a gestão, sem dúvida, de ter aqui num percentual que eu vou cobrar para ele do Success Fee, o custo de plataforma, o custo de meio de pagamento, o custo de frete, o custo do saque, da logística reversa embutido num lugar só. E isso, sem dúvida, viabiliza, porque eu escalo bem, eu consigo ter um percentual que se torna justo para a operação desse cliente. Você falou em multicanais, multiplataformas, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê um país que tem uma grande
predominância de classes menos favorecidas, classe CD, que basicamente tem acesso a um celular, às vezes nem é um super celular, né? Você enxerga que as empresas estão olhando mais para esse consumidor, e às vezes ele mora também em regiões mais distantes, às vezes em comunidades onde tem dificuldade de entrega. Como é que vocês enxergam esse tipo de consumidor, né? Às vezes ele compra até pelo WhatsApp diretamente, né? Diretamente no D2C via WhatsApp. Como é que vocês enxergam esse mercado das classes, vamos dizer, classe C, classe D? Tem oportunidade? O país está começando a se estruturar melhor para atender esse tipo de consumidor? Há canais mais estruturados para atender esse tipo de consumidor no e-commerce? Sem dúvida, Luiz. Você sabe que é uma discussão que você vê poucas pessoas olhando para isso e falando sobre esse assunto, e às vezes eu troco isso aqui com os meus sócios, com a minha estrutura, com os meus diretores e com alguns amigos, sobre o poder que a gente perdeu de compra, né? Porque desde que a gente teve lá atrás algumas reformas, que aí as questões políticas, sem dúvidas, elas impactam bastante, e aí outras questões indiretas também que impactam no poder de compra do consumidor final. Nós tivemos inflação muito alta nos últimos 4, 5 anos, a gente depois teve guerra, tivemos pandemia, são vários fatores que afetaram bastante. E a gente não tinha aumento de salário mínimo, a gente não tinha aumento do funcionalismo público, aumento real, né? E com uma inflação muito alta, acho que todo mundo lembra do que a gente passou nos últimos anos. Isso fez com que as pessoas elas perdessem muito poder aquisitivo. Então, se a gente pegar aí, a gente teve uma desvalorização do dinheiro em torno de 60%, com um ganho real que foi restabelecido de 15% ou 20%. Então, a gente vem numa defasagem muito grande. Isso, para mim, afetou bastante o poder de compra. Apesar de você ver hoje um nível de desemprego baixo, mas você não vê uma retomada da economia muito forte. E as classes C e D são grandes compradores do e-commerce, é um mercado extremamente importante. Quando a gente começou a olhar esse movimento, a gente começou a fazer um trabalho com algumas marcas, porque reduziu muito a margem das empresas. Muitas empresas hoje ainda vêm saindo dos problemas que tiveram na pandemia, pagando suas dívidas, ainda, né, que foram arrastadas por anos, e não conseguiram aumentar muito a margem, porque esse poder aquisitivo hoje do comprador ainda é muito baixo, e a prioridade é pagar o aluguel, é comer, é pagar as despesas essenciais. Isso fez com que diminuísse um pouco o ticket no e-commerce, que as pessoas tivessem menos dinheiro, inclusive a classe média também foi um pouco achatada com essa desvalorização, e fez com que começassem a consumir produtos um pouco mais baratos, porém com qualidade. E então eu acho que tanto a classe média, ela baixou um pouquinho e a gente conseguiu encaixar alguns produtos que fez com que a gente conseguisse manter com o ticket médio, aumentando o número de pedidos, mas um faturamento razoável, como as classes C e D também hoje compram os produtos, voltaram a comprar os produtos, principalmente a partir do ano passado, a gente vê uma melhora contínua de resultados dentro do e-commerce, mas produtos com ticket menor. Então, a gente percebe que muitos produtos que caíram preço, esses produtos têm um apelo melhor. E as marcas também estão mais preocupadas hoje em buscar produtos mais acessíveis, dando opções para que esse consumidor de classe C e D, que são grandes compradores dos produtos de e-commerce, que nunca vão abrir mão de ter um produto de qualidade, um produto bom, mas um produto com preço que encaixe no bolso deles. Eu acho que a gente está muito bem estruturado para poder atender através dos nossos clientes com vários produtos que a gente pode atender essa faixa etária que é muito importante para a economia brasileira e para o desenvolvimento do e-commerce no Brasil. Dentro dessa faixa social, né, classe CD, você imagino que haja um outro tipo de comportamento de compra, um outro tipo de consumidor. Quais são os canais? Imagino que seja mais pelo mobile, pelo WhatsApp, e as marcas estão estruturadas para atender este perfil de consumidor. Como é que elas fazem para poder... porque é um mercado importante, né, para ser atendido, né? Como você disse, o pessoal compra bastante pelo e-commerce, né? Você tocou num ponto que é extremamente importante, Luiz. Hoje, as compras, né, 80%, 85% são feitas pelo celular. Então, você tem que também ter uma plataforma que seja responsiva, que ele possa utilizar e ter uma experiência de compra no celular tão boa quanto ele tivesse aqui no notebook, que muitas vezes ele nem tem um notebook. Ele tem o celular, mas não tem um notebook.
Então, quando você trabalha com uma empresa como a Social, a gente proporciona isso, uma experiência de compra tanto no mobile, ou num iPad, ou num notebook, ou numa televisão, que o cara possa fazer uma compra, uma experiência adequada, e principalmente no mobile, que tem o maior número de compradores de classe C e D, uma experiência legal para o cara poder fazer um checkout rápido, um clique, e poder ter uma navegação friendly, gostosa, para que ele possa comprar e ter bons resultados. Então, hoje, todos os clientes que trabalham com a Social, todos têm uma boa plataforma, que foi designada pela Social, junto com o cliente, sem dúvida, mas a gente consegue criar essa experiência muito boa para o consumidor, e com isso a gente traz bons resultados de venda, maior conversão e maior satisfação do cliente lá na ponta desse processo todo desde a entrada do produto até a entrega para o consumidor, com a comunicação que a gente tem com ele. Ótimo. Bom, a gente está atravessando um cenário bastante triste, pontual, que é a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Já é possível sentir algum impacto dessa tragédia no e-commerce, até porque o Rio Grande do Sul, imagino, seja um estado que tem uma representatividade nas compras online. Isso vai comprometer o resultado das empresas esse ano? Vai gerar algum tipo de impacto? Você já tem conversado com os clientes da Social Digital Commerce sobre essa situação particular do Rio Grande? Sim, vai ter um impacto, sim. Hoje o Rio Grande do Sul representa depende dos canais de venda, pode representar entre 6% até 15% das vendas no e-commerce. Nós tomamos algumas ações aqui de represar os produtos, tentar entrar em contato na medida do possível, seguramos qualquer tipo de cobrança dos nossos clientes que perderam esses produtos, os consumidores, mas a gente entende que vai ter, sim, entende que também vai ser demorado a recuperação do Estado num todo, né? Então, isso não vai ser uma coisa lenta, para que primeiro baixe a água lá, que ainda eles estão vivendo o momento do pico, né, desse problema, para que haja uma recuperação daqui para o final do ano, mas sem dúvida a gente conta como a venda no e-commerce com uma queda bem significativa, em torno de 70%, pelo menos é o que a gente imagina, 60% daqui para o final do ano no mercado do Rio Grande do Sul. Lamentável aí o que está acontecendo, realmente é muito triste. Bom, uma última pergunta, olhando aí para futuro, né? A tecnologia, como você mesmo sempre acompanhou, ela evolui muito rápido, tem novidades, novas tecnologias surgindo o tempo todo. A grande expectativa agora é com a inteligência artificial. A gente tem outras tecnologias atreladas aí, como realidade virtual, realidade aumentada. Como é que você imagina aí o futuro da Social, considerando essas novas tecnologias que estão chegando? Vocês estão se preparando para elas? Vocês já estão procurando integrar essas novas tecnologias na oferta de serviços de vocês? Como é que vai ser o e-commerce daqui a 5, 10 anos? Como é que você imagina que vai ser a nossa experiência de compra? Nós aqui na Social, sem dúvida, a gente vem fazendo um trabalho muito forte com IA, a gente já vinha desde o ano passado para automatizações de processo e melhoria também em tecnologia, que envolve tanto dados como as experiências que a gente tem que dar para os clientes. A gente trabalha já com realidade aumentada para alguns clientes, a gente já tem produtos, como um sofá, por exemplo, que eu consigo colocar em 3D dentro de uma área específica do cliente, ele conseguir fazer essas medições. Então, a Social ela tem uma área de inovação, uma área de tecnologia hoje, que sempre busca, através dos eventos, o que está acontecendo, acompanhando o que o mercado está fazendo. Mas eu vejo assim, você sabe que o Brasil ainda no e-commerce, ele tem muito que trabalhar a base, né? A gente ainda tem muitas falhas ainda na estrutura, na parte estrutural, né? De infraestrutura, de entrega rápida, de estar próximo do cliente. Então, eu acredito que tem muita coisa para se solidificar e aumentar essa base, entregando o mínimo de exigência que os clientes têm, né? Que isso vem acontecendo junto, principalmente, aos marketplaces que impulsionaram essa entrega rápida, essa experiência de compra, atendendo essa necessidade do cliente. E o e-commerce, eu acredito que vai ter uma mescla de experiência de omnicanalidade muito mais forte. Eu acho que as experiências digitais no ponto de venda, ou num evento, ou numa venda door-to-door, ela vai ser tão importante quanto o cara só entrar numa tela e ter uma comunicação onde ele seja impactado. Então, eu acredito que nos próximos anos, não é que a gente volta totalmente, né, o back to basics que eu tinha falado lá atrás, aquela base raiz, né, voltada tradicional.
mas eu acredito que a gente vai levar experiências digitais até o consumidor final, seja na porta, no door-to-door, seja numa loja de shopping, numa loja de rua, ou num caminhão que vai estar circulando com vendas em regiões específicas. Mas eu acho que essas integrações de omnicanalidade e experiências próximas do cliente, ela cada vez vai mais se solidificar, e a gente espera estar pronto para poder atender, vem trabalhando para isso. Acho que a gente saiu na frente em algumas coisas no mercado de full commerce, para que a gente possa entregar as melhores soluções e atender bem esse consumidor final, que é extremamente exigente. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor e